Graça e paz a todos, amém? A altura tá legal do som? Eu falo alto, gente, aí eu tenho que me policiar. Irmãos, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração foi justamente essa aí que eu compartilhei hoje, né? No post. Processos. Eu queria saber de vocês, assim, o que é que vem à mente de vocês quando ouve essa palavra? Processos. Pode falar. O que é que vem, Nilza, quando você escuta essa palavra? Processos. Hã? Mudança, né? Ah, isso mesmo. Estações, mudança, é isso. Hoje é quanto? Hoje é dia 12, né? Dia 12 de janeiro de 2022. Recentemente nós tivemos aqui na igreja o culto da virada, né? E quando ia se aproximando ali, né, a virada de ano, eu não sei vocês, mas eu tinha uma sensação que parecia que simplesmente ia virar o ano e tudo ia mudar. Eu tinha essa sensação, essa expectativa de forma talvez inconsciente, não sei, mas parece que todo mundo fica nessa expectativa, né? Vai virar o ano e parece que vai ser tudo novo, vai ser tudo diferente. E aí, de repente, hoje é dia 12, e aí eu te pergunto, já mudou? Acho que não, né? Eu penso que talvez agora vai iniciar novos ciclos para algumas pessoas. Talvez para alguns vai estar finalizando alguns ciclos. Para outros, o processo continua, o ciclo ainda continua em 2022, né? Em Gênesis. Gênesis 1. Eu separei aqui, irmãos, eu espero que dê tempo de falar tudo hoje. Eu peguei aqui um processo que é conhecido por muitos, por todos, né? O processo aqui da criação. Está lá em Gênesis 1. Nós não vamos ler tudo. E aí eu vou ler aqui. Então vamos lá, Gênesis 1, vamos ler o versículo 3. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Vamos para o versículo 4. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Vamos ao versículo 5. Deus chamou a luz de dia, e a escuridão de noite, e noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. 6, versículo 6. Então Deus disse, haja luz e versículo 6. Então Deus disse, haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. 7. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas do céu. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Versículo 11. Então Deus disse, produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie, e assim aconteceu. A noite passou, veio a manhã, encerrando o terceiro dia. 14. Então Deus disse,
Haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. 18. Para governar o dia e a noite, para governar o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. 21, versículo 21. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. 22. Então Deus abençoou, seja férteis e multiplique-se. Que os seres encham os mares e as aves multipliquem na terra. A noite passou, veio a manhã, encerrando o quinto dia. 24, versículo 24. Então Deus disse: produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou, veio a manhã, encerrando o sexto dia. Gênesis 2. Vamos ler então, Gênesis 2, do 2 até o 3. No sétimo dia, Deus havia terminado a sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? Deus trabalha com processos. Você não acha que Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, do universo, Ele não poderia ter criado o mundo assim? Só com a palavra e cria e um dia só? Por que tem essa sequência? Primeiro dia, segundo dia e vai até ali o sexto dia e no sétimo fala que Ele descansou. Deus cansa? Deus se cansa? Não, né? Mas Ele deixou isso para nos ensinar que nós precisamos também descansar. E nós que servimos a Deus, nós devemos descansar em Cristo. Amém? E aí eu quero falar aqui com os irmãos, isso aqui é o processo da criação, né? Deus, Ele nos ensinou que é um dia após o outro. Infelizmente nós vivemos, né, em uma geração imediatista, que é tudo para ontem. Você está ali mexendo no celular, se travar, você se desespera. Você não aguenta esperar um minutinho ali, porque a gente quer tudo pronto. E aí, irmãos, eu quero falar com vocês sobre alguns processos que o Senhor ministrou no meu coração. Porque quando o Senhor falou ao meu coração sobre processos, Ele me deu 4 textos. Veio a palavra processos e vieram ali uns 4 textos. Então eu falei, eu vou trabalhar em cima desses 4 textos. É claro que se eu for falar aqui sobre todos os processos que nós enfrentamos na vida, um dia só não daria. E eu quero te perguntar nessa noite, qual é o processo que você está vivendo? Eu não sei. Qual é o processo que você está vivendo?
Processo da espera, processo do luto, processo do perdão, processo da cura, processo da maturidade. Qual processo que você está vivendo? O processo da transformação? Então existe muitos processos, mas eu vou falar somente daquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Eu queria aqui começar falando sobre o segundo processo, né? Eu expliquei aqui sobre o processo da criação e agora vamos para o segundo processo. O processo da maturidade. E aí? Vocês acham que o processo da maturidade ele vem com o tempo? Tem a ver com a idade? Maturidade tem a ver com a idade? Não, para mim não. Eu penso que não. O processo da maturidade, na maioria das vezes, vem através da dor. Através da dor. Das experiências que acho que ninguém desejaria passar. Atos 7, vamos ler do 22 até o 36. Amém? Atos 7, 22, do 22, versículo 22 até o 36. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. 23. Certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando o israelita, defendeu-o o israelita e o vingou, matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los, mas isso não aconteceu. No dia seguinte, visitou-os novamente e viu 2 homens de Israel brigando, tentando ele agir como pacificador. Disse a eles: homens, vocês são irmãos, por que brigam um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian. Ali nasceram seus 2 filhos. 40 anos depois, no deserto, próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés nas chamas de um arbusto que queimava. Quando Moisés viu aquilo, ficou admirado. Aproximando-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor disse: tire as sandálias, pois você está pisando em uma terra santa. Por certo, tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Tenho ouvido seus gemidos e desci para libertá-los. Agora vá, pois envio de volta ao Egito. Era esse mesmo Moisés que o povo havia rejeitado, quando lhe perguntaram: quem o nomeou o líder e juiz? Por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto, em chamas, Deus o enviou
para ser líder e libertador. Assim, com muitas maravilhas e sinais, ele os conduziu para fora do Egito, pelo Mar Vermelho e pelo deserto, durante 40 anos. Eu estou falando sobre o processo da maturidade. E esse foi um dos textos que o Senhor colocou no meu coração, né, a respeito de Moisés. O que é que vem à sua mente quando fala aqui no versículo 22? Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Quando alguém te fala assim, ele era poderoso em palavras e ações. E aí, gente? O que é que vocês entendem? Quando fala aqui que ele era poderoso em palavras e ações. Que aqui fala, né, no versículo 22, que ele foi educado com toda sorte de sabedoria, né, toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em palavras e ações. Quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, não parece aquele Moisés que falou que ele era um homem de lábios pesados, né? Lembra quando Deus chama ele? Não parece, né? Parece que... Como assim? E aí, o que é que eu entendi? O Moisés, ele entendia muito da cultura egípcia, né? Ele foi criado até os 40 anos. Só que por conta de um erro, o que é que ele fez? Fugiu. Fugiu para o deserto. E o Senhor ministrou em meu coração, o que é deserto? O que é que representa deserto? Deserto é um lugar de dor. É um lugar de solidão. Deserto é um lugar de angústia. Deserto é um lugar de sequidão. Moisés, ele cometeu um erro aqui. E aí o que é que ele fez? Ele fugiu para o deserto. Quanto tempo que Moisés ficou lá? 40 anos. Lembra que eu falei que o processo da maturidade ele vem acompanhado de dor? Ele fugiu para um lugar de dor, deserto. Deserto. Moisés virou um foragido, né? Um foragido. Só, irmão, que enquanto eu estava lá meditando aqui sobre Moisés, esse deserto que o Moisés enfrentou é um deserto de colheita. Existem 2 tipos de deserto, eu entendi aqui. O deserto da colheita e aquele deserto que é o próprio Deus que te leva. E os 2, seja pela colheita ou seja o deserto que Deus nos leva, ele vai gerar amadurecimento em nós. Eu pergunto para vocês nessa noite, se você estivesse diante de... Quem mata é o quê? Assassino, não é? Moisés matou. E ele fugiu. Ele virou um foragido. Se você estivesse diante de um homem desse, você imaginaria que ele se tornaria um líder e libertador de uma nação? Você imaginaria? Difícil, né? Não dá para imaginar. Mas ele foi tratado no deserto. Ele errou, mas ele foi tratado no deserto. E aí, sabe o que eu aprendi aqui também? Que enquanto ele estava no deserto, depois de 40 anos, aqui fala o quê? Que o anjo do Senhor apareceu. Sabe o que eu entendo? Que no deserto Deus se revela. É no deserto que Deus se revela.
Lembra que eu falei aqui agora? Existe 2 desertos? Vamos ver o outro deserto? Uhum. Uhum. Isso. Então, irmã, sobre isso daí, né, que ele falou assim, que ele é... Vamos abrir lá em Êxodo. Ó, Êxodo 4:10. Amém? Olha o que fala aqui, ó. Moisés, porém, disse ao Senhor: Ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora. Nem antes, nem agora que falaste com o teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Ô, gente, isso aqui o Moisés falou quando Deus chamou ele, quando ele teve ali um encontro com Deus no deserto. Mas se a gente voltar em Atos, lá no versículo 22, fala o quê? Que Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Sabe o que eu entendi assim? Foi o que me pareceu? Que por conta do erro dele, talvez, né? E ali depois que ele aprendeu ali a lição que ele deveria aprender ali no deserto, e ali mesmo no deserto ele tendo um encontro com Deus, quando Deus chama ele, fala assim: eu te envio para você libertar, né? Para você ser líder, para você libertar o meu povo. Essa aqui foi a fala de Moisés diante de Deus. Mas ele convenceu a Deus com esse discurso? Ele não convenceu. Deus sabia que ele era preparado e capacitado, afinal esse homem conhecia a cultura egípcia. Ele sabia como chegar lá. Mas talvez por conta do passado dele, né? Ele chegou diante de Deus e falou: Senhor, eu não me sinto capaz. Porque ele ia ter que ter argumentos, ele ia ter que chegar lá, né, para conversar com o faraó. E aí ele fala: ah, Senhor, eu não me sinto capaz. Às vezes é isso que acontece com a gente. Às vezes por conta dos nossos erros, mesmo depois da gente ter enfrentado o deserto e Deus nos levanta e fala: eu tenho essa missão, esse propósito para você, é assim que a gente fica. Nossa, mas justamente eu, que fracassei aqui nessa área, que fraquejei, só tenho certeza que sou eu mesmo, mas eu tenho dificuldade. Às vezes eu acho que é isso que acontece. Mas ele não convenceu a Deus, não. Ele foi. Né? E aqui fala o que lá, ó, em Atos ainda, lá no versículo 36. Assim, com muitas maravilhas e sinais, ele conduziu para fora do Egito, pelo Mar Vermelho e pelo deserto, durante 40 anos. A história a gente já sabe. Ele cumpriu ali a chamada dele. Ele obedeceu, né, a ordem do Senhor. Abram, vamos lá em Lucas. Lucas 4. Lucas 4, 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto.
onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias, não comeu nada durante esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse, se você é o filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Eu não vou ler todo porque é bastante coisa, mas aqui fala que quem levou Jesus ao deserto. E quem entende mais de processo do que o nosso Jesus? Quem entende mais de processo do que ele? Foi rejeitado, foi humilhado, foi odiado, e ali, prestes a cumprir o propósito ali de ir para a cruz, fala que a alma dele se angustiava e suava gotas de sangue. Quem entende mais de processo do que ele? Quem entende mais de deserto do que o próprio Jesus? Mas esse deserto aqui quem levou foi o próprio Deus. E aí eu quero dizer para os irmãos nessa noite que, independente, sendo um deserto de colheita, talvez tem deserto que você esteja enfrentando por uma colheita, ou um deserto que o próprio Deus te levou, todos nós seremos tentados. No deserto também seremos tentados. Aqui fala que Jesus foi tentado, né? Se você ler, mas aqui para frente vai falar que ele foi tentado no físico, que o diabo tenta no físico. Depois aqui tentou oferecer para eles riquezas, glórias. O diabo sabe onde é a nossa fraqueza. E justamente quando nós estamos ali vivendo o nosso processo de deserto, ele vai querer impedir que nós deixamos de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Ainda que seja dolorido. Amém, gente? Então vamos passar para o próximo, tá? Eu quero tentar finalizar hoje em nome de Jesus. A gente falou aqui sobre o processo da maturidade, né? A respeito do deserto. E agora nós vamos para o próximo processo, que seria o processo da transformação. Processo de transformação. E aí, eu peguei aqui alguns versículos, né? Ali do processo de Davi. Da história de Davi. E eu falei assim para o Danilo, eu falei, gente, eu fico imaginando eu pegando um currículo do rei Davi. Aí lá no início lá vai estar assim, né? Pastor de ovelhas. Aí lá no finalzinho do currículo vai estar assim, rei de Israel. Gente, que transformação. Que transformação. Abra lá em 1 Samuel. Os irmãos já conseguiram entender? Ó, 1 Samuel 16, 11. Então Samuel perguntou, são estes todos os teus filhos? Jessé respondeu, ainda tenho mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Davi estava onde? Escondido. Cuidando ali do rebanho do pai dele. Se eu tivesse que dar outro nome a esse processo, eu poderia chamar processo do anonimato. Anonimato. E sabe o que eu aprendo com o anonimato? O anonimato nos forja. Ele nos lapida. E digo mais também para os irmãos, o anonimato também, ele nos protege. Tem algumas coisas que nós ainda não estamos preparados. E o Senhor faz o que conosco? Nos esconde. Então,
O anonimato nos protege. Vamos ler aqui o que fala aqui Saul, gente. Ó, aqui, isso. Nós estamos no 1 Samuel 16. Agora vamos lá no versículo 17. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esses filisteus e vencer. Você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz. E ele é guerreiro desde a juventude. Aos olhos ali de quem não sabia dos processos, né? Que Davi já estava passando ali nos bastidores ou no anonimato, jamais imaginaria que ele seria capaz de vencer o gigante. E sabe o que acontece? Quando eu comecei a ler isso daqui, quando Deus te chama para algo grande, ou para cumprir a missão que Ele tem para a tua vida, sabe o que vai acontecer? Muitos vão duvidar. Muitos vão duvidar de você, da sua capacidade. Muitos. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele é especialista em transformar os improváveis. Ele é especialista em transformar os improváveis. Se você vê os homens que Deus levantou, eram todos improváveis. Pedro, um iletrado. Paulo, um perseguidor. Moisés, vou usar a linguagem, assassino. Um assassino, querendo ou não, ele matou alguém, ele era um assassino. Improváveis. Prostituta Raabe. Era uma mulher provável? Uma improvável, uma prostituta. Olha aqui o que diz Davi, ó. 1 Samuel, né, aqui. Do 33 até o 35. Vamos ler. 1 Samuel, do 33 até o 35. Diz assim, ó. Davi, porém, insistiu. Tomo conta das ovelhas de meu pai. E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até que ele morra. Deus já estava preparando ele lá no anonimato, onde ninguém via. Às vezes, nós que somos dona de casa, né? Eu agora assumi esse posto, não sei até quando, estou esperando o Senhor me liberar, né? Parece que quando a gente está lá nos bastidores, às escondidas, lavando banheiro, lavando louça, parece que ninguém nos vê, né? Parece que é como se a gente nem existisse. Mas eu quero te falar que Deus está te vendo. Deus nos vê, fazendo aquelas tarefas que parecem ser tão insignificantes para alguns. Mas é lá que Ele está nos preparando. É lá, nessas tarefas bem insignificantes que Ele está nos capacitando. Então não despreza, sabe? A irmã Luzia, no dia que ela estava pregando aqui, ela fala que às vezes parece que quando você vem aqui, que você lava a igreja, ou às vezes a irmã Sueli vem aqui e traz um copo de água, parece que é algo tão pequeno, né? Um trabalho que parece que é tão insignificante, né? Mas é a partir dessas pequenas coisas que Deus está te capacitando, está te forjando para algo maior. Irmãos, quando eu acabei a faculdade, pela graça e misericórdia de Deus, e foi um processo de muitas lágrimas, até para finalizar o TCC, a Nilza que me socorreu, porque senão eu não ia dar conta, que eu saía de casa às 6:30 da manhã, trabalhava em Ribeirão Preto, pegava 2 ônibus para o trabalho, depois eu voltava de novo, pegava mais 2 ônibus para chegar até a faculdade. Aí eu chegava em casa à meia-noite.
Todos os dias o Danilo tinha vez que vinha de bicicleta me buscar aqui, ó, na pista. E peguei DP e foi uma luta, parecia que eu não ia conseguir sair. 4 anos. E hoje, quando eu estou lá em casa lavando louça, cuidando da casa, cuidando da Esté, já teve vezes de eu me perguntar assim, meu Deus, eu estudei 4 anos para ficar aqui dentro de casa, lavando louça? Já passou isso no meu coração. Aí eu lembrei, sabe de quê? O Espírito Santo sempre traz à minha memória. Quem que sai de uma faculdade já está preparado para, de fato, exercer a sua formação? Quem que está? Geralmente, quando você está fazendo uma faculdade, o que é que acontece? Você precisa fazer um estágio. Que é o quê? Para poder ir te preparando, né? Para quando você sair da faculdade, você, pelo menos, né? Já está ali mais ou menos capacitado. Assim que acabou minha faculdade, sabe o que Deus falou ao meu coração? Agora você vai fazer o estágio lá na sua casa. Vai ser lá na sua casa o teu estágio. Para você administrar a empresa de uma outra pessoa, você precisa pelo menos saber administrar a sua casa. E vou falar para vocês, irmãos, eu acho que eu nunca aprendi tanto dentro da minha casa a administrar. Eu aprendi dentro da minha casa que a faculdade me ensinou durante 4 anos. Então eu quero falar para vocês, não despreza não, as pequenas coisas. Para alguns vai ser insignificante. Mas Deus, Ele não desperdiça nada. Nada. Até aquelas áreas que você acha assim, essa aqui é a área que eu tenho mais dificuldade. Deus pode te usar nessa área se Ele quiser. Ó, 2 Samuel 7. Nós estávamos lendo aí o primeiro, né? Vamos lá, em 2 Samuel 7. Eu vou ler só o 8 aqui, tá, irmãos? Aqui fala assim, ó. Agora vá e diga a meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu o tirei das pastagens de onde você cuidava das ovelhas e escolhi para ser líder do meu povo Israel. E aí, irmãos, Deus vê ou não vê? Deus viu Davi cuidando do rebanho do pai dele? Deus viu Davi defendendo o rebanho dos ursos, dos leões? Viu. Coisas pequenas. Mas ele cuidava ali com amor. E parecia que ninguém estava vendo ele. Mas olha o que Deus disse. Deus mandou, né, o Samuel falar para ele ali, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava das ovelhas, e escolhi para ser o líder do meu povo. Olha que tremendo, gente, isso. Sabe o que eu quero dizer? Eu acredito na transformação das pessoas. Eu acredito na transformação das pessoas. Sabe por quê? Eu não sou a mesma de 10 anos atrás. Nós estamos em constante transformação. Sabe aquele prato que você gostava? Quando você pensa que eu quero compartilhar com vocês, talvez vocês vão falar assim, às vezes a gente tem a mania de espiritualizar tudo, né? Ô, irmãos, Deus tem várias formas de falar com a gente. Eu falei aqui para os irmãos que Deus me deu essa palavra quando eu estava lavando o banheiro. E há pouco tempo, eu estava fazendo uma abóbora. Tinha um pedaço de abóbora lá. E aí minha sogra sempre manda abóbora lá para casa. Aí eu estava fazendo um pedaço e eu vi que tinha um outro pedaço.
Mas era uma abóbora diferente, não era igual. Aí eu falei, como só tem 2 pedaços, eu vou picar tudo e vou cozinhar junto. Coloquei para cozinhar. E aí fui acompanhando lá. Na hora que eu fui ver, sabe o que aconteceu? Uma abóbora cozinhou e a outra ficou lá, dura. Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que quando estão no processo da fornalha, se quebrantam com mais facilidade. Mas tem a outra, que mesmo no processo da fornalha, com alta temperatura, permanece duras. E aí sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu? Eu tive que deixar mais tempo no fogo. Eu acho que com a gente é mais ou menos assim que Deus trabalha. Enquanto não houver um quebrantamento, enquanto a gente não se submeter ao processo de Deus na nossa vida, a gente vai ficar um pouquinho mais de tempo no fogo. E aí, eu lembrei desses salmos. Salmo 60, 10. Salmo 60, 10. Diz assim, Tu nos pusestes à prova, ó Deus, e nos purificaste como a prata. Vocês já viram o que é que acontece ali para lapidar ali uma pedra de ouro, uma prata? Eles têm que ficar colocando no fogo, né? O ourives, né? Ele tem que colocar no fogo e ir acompanhando ali até chegar o processo ali esperado, que é o processo de refinamento, enfim. E aí lá em Provérbios 17, 3, também diz assim, o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. E aí falando de Saul, que você vê, que aqui eu falo que esses 2 tipos de abóbora, um é Davi, o outro é Saul. Eu quero ler com vocês aqui já para a gente finalizar essa parte, em 1 Samuel 18, 7. Nesse processo de transformação, olha o que acontece. 1 Samuel 18, 7. Posso ler? Olha, as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão. Aborrecido, disse, atribuir a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Nesse processo de transformação, nós somos tentados a nos comparar. Nós somos tentados a nos comparar com os outros. O que é que aconteceu aqui? Houve uma comparação, não houve, entre Saul e Davi? E aí eu quero dizer para quem está vivendo esse processo da transformação, cuidado com as comparações. A comparação, ela é uma arma poderosa para destruir a nossa identidade, o nosso propósito. Se a conquista do outro, de repente, está te incomodando, eu acho que é hora de colocar o joelho no chão e pedir para o Senhor arrancar esse sentimento de inveja. É difícil você ver alguém falando, né? Eu senti inveja. É difícil, fala a verdade. A pessoa não assume. Eu só vi uma mulher pregadora assumir isso, que foi a Helena Tanuri.
ela assume nas pregações dela que antes dela ter ali um encontro com Deus, naquele processo difícil que ela estava, ela falou que ela sentia inveja da Ana Paula Valadão. Do cabelo. Você tem noção disso? Isso é sério. Isso é muito sério, gente. Isso tudo que eu estou pregando aqui para vocês, eu estou pregando para mim também. Porque todos nós estamos sujeitos a olhar para a grama do vizinho e achar que parece que a vida dele é melhor do que a nossa. E, na verdade, Deus sabe como trabalhar na vida de cada um. Cada um tem a sua estação, cada um está vivendo a sua estação. Talvez você está vivendo a estação do inverno e o outro está vivendo a estação da primavera. Mas não significa que também ele não tenha passado os invernos, as lutas, os vales dele. Ele só está só uma estação adiantada que é a sua. Então, na hora que bater esse sentimento de comparação, a gente precisa clamar ao Senhor. Amém? Está acabando, gente. Será que eu já ultrapassei a hora? Não? Só 5? Ah, então já vou acabar. Só tem mais um para a gente acabar, tá? O último processo. Eu falo que eu acho que o meu processo eu estou vivendo a banho-maria. Já viram um pudim? Faz um pudim, tem que colocar lá banho-maria. Acho que eu estou assim. Estou cozinhando em banho-maria. O último processo que eu quero falar com vocês para a gente finalizar é o processo da espera. Esse dói, fala a verdade. Processo da espera. Processo da espera está lá em Gênesis 16. Gênesis 16, 1. Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite com a minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, serva egípcia, e a entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abraão: você é culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Na hora que eu li isso aqui, eu lembrei de Adão e Eva. A gente toma as nossas decisões, lá as nossas escolhas, aí depois chama o outro e fala que o outro que é culpado. E sabe o que eu entendi aqui, gente? Na espera, a nossa fé é provada. Talvez a fé dessa mulher, dessa Sara aqui, ela deu uma balançada e ela falou: não vou esperar não, acho que Deus não vai me dar filhos não. E deu um jeitinho de pegar uns atalhos. Na espera nós somos tentados a pegar atalhos. Né? Então, eu vou chegar aí. E aí fala que depois que ela engravidou, ela tratou a senhora ali com desprezo.
E aí, sabe o que eu entendi aqui? Eu acho que a H, ela ficou assim, orgulhosa. Agora eu vou ter um filho do meu Senhor. E aí começou a tratar a senhora dela com uma certa indiferença. Eu daria o nome de orgulho mesmo, ficou orgulhosa. Ô irmãos, Deus trata orgulho, viu? Como Deus trata o nosso orgulho. Muitas coisas que eu falei que eu jamais aceitaria, e uma delas era cuidar do lar e ser sustentada pelo marido, hoje eu estou vivendo isso. E isso aconteceu também para eu ser curada. Curada do sofisma, das coisas que o diabo faz a gente acreditar, sabe? E Deus trata, viu, gente? Deus trata o orgulho. Para finalizar, eu quero compartilhar a última experiência. Aqui nesse texto fala da espera, fala do processo também ali da maternidade, que é um processo que também não é fácil para quem de repente está esperando, né, o sonho da vida da mulher ali engravidar, às vezes ela está esperando isso acontecer. Eu vivi o processo da maternidade. A gente leva 9 meses ali, né, em total doação, contando os dias para chegar ali o nascimento da criança. E aí, parece que quando chega ali o dia que você tem a criança, parece que acabou, né, os problemas. Não, a gente entra num novo ciclo, num novo processo, porque antes estava aqui na barriga, mas agora você vai ter que cuidar. Agora você vai ter que renunciar a um monte de coisas, de sonhos, de projetos, porque agora você tem uma vida que depende totalmente de você. E aí, irmãos, quando eu falo de orgulho, né? Eu não vivi o sonho que muitas mulheres vivem de enquanto está ali prestes a dar à luz, montar o quarto, né? O berço, montar o enxoval, aquela coisa toda. Eu não vivi. Mas o Senhor nos supriu, nos abençoou de forma extraordinária. Não foi do jeito que eu queria, do jeito que eu gostaria. Mas Ele supriu de forma extraordinária. Irmãos, se nós gastamos com a nossa filha R$200, foi muito. Chegava sacolas na minha casa de roupa, de tudo. Sabe? E eu recebia com muita alegria. Com muita alegria. Você sabia que tem pessoas que não usa roupa usada quando a criança nasce ali? Ela não aceita roupa usada. Tudo que a minha filha usa é usado. Tudo que eu uso é ganhado. O meu marido também. Sabe por quê? Eu aprendi a me alegrar com a roupa usada. Deus falou, alegra com a roupa usada. Se alegra com a nova também, mas alegra com a roupa usada. Eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem, por causa do orgulho. Quer ver uma outra coisa a respeito dessa questão do orgulho? Eu sou uma pessoa assim, se eu sei que você gosta de cuscuz, vou falar que é um prato que eu gosto. Sabe o que eu faço? Ai, fulana de tal gosta disso. Eu vou lá, eu nem pergunto. Eu vou lá e levo. Vou lá e levo. Mas já houve momentos que eu não sabia receber. Eu sabia dar, presentear, mas eu não sabia receber. Eu ficava constrangida. Não sei se a palavra seria constrangida ou se era orgulho. E aí Deus começou a me tratar, desde o nascimento da minha filha. E eu aprendi a receber e a me alegrar. Um dia desse, a irmã Jacinta aqui me presenteou com um sapato que eu falei assim, gente, eu acho que se eu trabalhasse o ano todo, acho que eu não compraria um sapato desse. De tão lindo, de tão perfeito. Deus me ensinando.
Infelizmente, tem pessoas que elas são generosas para abençoar, mas elas não conseguem receber. E Deus trata. Sabe, irmãos? Deus trata. Esses dias eu tive uma experiência, parece boba, né? E fiquei um pouco chateada, tal. Porque entre essa questão, fulana gosta, você quer ir lá levar, né? E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração o seguinte: tem visitas que você faz o bolo e leva. Mas tem visitas que você vai, ora, abençoa e dá tchau. Entendeu, irmãos? Viver na dependência do Espírito Santo é isso. Vai ter momentos que o Espírito Santo vai falar assim, faz um bolo e vai levar. Vai ter momentos que o Espírito Santo vai falar assim, não, só vai lá e ora. Porque nem todo mundo sabe receber. Nem todo mundo sabe agradecer. Então a gente precisa viver nessa dependência. Uma coisa simples que eu estou falando para vocês. E falando sobre o processo, sobre essa questão, né, da maternidade, para finalizar tudo que eu falei até aqui, se submeter ao processo é reconhecer que Jesus é o Senhor da tua vida. Quando você se submete ao processo, você está dizendo, reconhecendo que é o Senhor que governa a tua vida. Não queira resistir os processos de Deus. Não queira pular etapa. Não queira pular etapa. Porque você vai sofrer muito mais. Eu falo porque quando Deus me tirou de Ribeirão Preto, do trabalho que eu trabalhava, o Espírito Santo ministrou no meu coração, seu ciclo de trabalho encerrou. Agora você tem que cuidar dessa criança aí que está chegando, tá para chegar. Não, perdão, antes de eu engravidar, né? Estava em casa, eu tinha saído do trabalho de Ribeirão Preto, eu ia receber 6 parcelas de seguro, o acerto que eu peguei ia dar para pagar todas as contas em casa, e Deus já tinha ministrado no meu coração que era um tempo de descanso, na verdade, que era para eu dar uma descansada. Só que daí eu fiquei olhando para a circunstância, fiquei contabilizando, fiquei raciocinando, e a primeira oportunidade que veio para eu trabalhar, o que é que eu fiz? Fui. Irmão, isso foi a pior coisa que eu fiz. Foi só frustração e humilhação. Voltei para casa. E Deus falou. O ciclo acabou. Aí eu já tinha engravidado. O ciclo acabou. Agora você tem que cuidar dessa criança. Mas eu falo que foi a pior coisa que tem é quando Deus te dá uma direção e você desobedece. É só frustração. Lembra das roupas usadas que eu falei aqui agora? Assim como Deus me abençoa, eu não consigo. Chega a sacola lá em casa, eu agradeço a Deus, consagro e já vejo o que é que não está servindo e já abençoo outros também. A bênção, ela tem que circular, ela não tem que ficar parada, não. E aí, essa semana arrumando o guarda-roupinha da Esté, eu achei algo lá que eu não consegui dar embora. Porque falou muito ao meu coração. E aí, em cima dessa palavra, processo que Deus ministrou no meu coração, Ele me mostrou como que é um processo. O final, o propósito. Você sabe quantas miçangas tem aqui? Eu contei. Eu e o Danilo, não é? Nós contamos. Tem 625 miçangas. Miçangas, essas bolinhas aqui, ó. Aí você pode pensar assim, mas foi colocado na máquina. Não. Eu descobri que não foi na máquina. Isso daqui foi colocado, alguém sentou e foi colocando uma por uma.
olha aqui o resultado final. É isso aqui que Deus faz com a gente. Ele vai colocando as miçangas na nossa vida assim. Vai costurando uma a uma. E não é da noite para o dia. Não é tipo... Isso aqui levou um tempo. E olha aqui. No final... Olha aqui a beleza. No final do processo. Chegou o resultado final. Ela cumpriu o propósito dela. Cobriu a minha filha, aqueceu a minha filha. Foi ganhado. O processo não é bonito, né? É cansativo, mas o final cumpre o propósito que Deus deseja para as nossas vidas. Amém, irmãos? Abra lá, só para finalizar aqui, para a gente encerrar. João 11, 3, 4. João 11, do 3 até o 4. Amém? João 11, do 3 até o 4, diz assim, ó. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo, Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse, a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus recebesse a glória por meio dele. Irmão, eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei o processo que você tem vivido na tua vida, eu sei do meu. Mas esse processo não é para a morte. É para glorificar o nome do Senhor. E Ele tem um jeito de costurar as miçangas. E no final vai ser para glorificar o nome dEle. Todo propósito tem um processo. Todo propósito tem um processo. Então fica firme e na hora que apertar é só chamar Jesus.